Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o nosso primeiro onboarding. Vamos começar por Password Manager Pro. Quero agradecer a presença de todos que vocês já estão aqui conosco, para estar assistindo hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Também dar as boas-vindas ao Gomes. Gomes. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, tudo bom? Vamos começar mais o nosso primeiro onboard, uma série muito legal aí que está vindo nas próximas semanas, que a gente vai ter bastante conteúdo. Boa tarde também a Cristiane, que está com a gente. Cris. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, pessoal. Excelente. E conosco também a nossa técnica responsável hoje, Tainá. Boa tarde. E aí, Anderson, Guilherme, Cris e todo mundo que está presente aí, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos. Agora onboarding, né? Subimos, elevamos um nível. É isso aí. Espero que vocês gostem. Para quem não está por dentro do que é exatamente o onboarding, para quem está pegando o onboarding no meio do caminho, é justamente essa ideia. Você que está pegando o bonde andando, você que está aí com a ferramenta o Password Manager Pro e não conseguiu colocar em prática todos os essenciais da ferramenta, ou ainda tem alguma dúvida, ou sente que não está conseguindo tomar proveito total da ferramenta, esse é o objetivo do onboarding. É para que você esteja realmente a bordo, para que vocês realmente façam um proveito total do que a ferramenta pode oferecer. Essa é uma grande preocupação nossa enquanto AC Software, não só com essa ferramenta, vamos estar aí numa série de transmissões como essa, abordando todas as ferramentas da Manage Engine, né? Mas o objetivo é que vocês tenham chance de estar se colocando ali, tirando as dúvidas, aprendendo o que eventualmente não sabe, descobrindo o que a ferramenta oferece. E nós sabemos que um dos maiores desafios do administrador de TI, do gestor de TI no geral, é colocar em prática essas ferramentas, né? Você tem ali, às vezes você está com um problema, você já tem a solução, já tem a ferramenta que resolve e simplesmente não consegue utilizar ela da forma certa. Às vezes você tem dificuldade com a equipe, às vezes você tem dificuldade com o tempo. Então, nosso objetivo é parar tudo e realmente fazer aqui um onboarding. Ok? Antes disso, vamos falar um pouco sobre a Manage Engine, para quem ainda não conhece, falar um pouco sobre a AC Software. Hoje, 3 de cada 5 das empresas listadas lá do Top 500 da Fortune são clientes de Manage Engine. Tem ali algumas menções, né, que L'Oréal, Saint-Gobain, GE. Hoje eu posso te dizer que a maioria dos bancos na Ásia só utilizam Manage Engine, é um padrão lá, é uma ferramenta que está muito difundida. Eu sempre falo da NASA, é o meu cliente favorito. Estou já mirando o SpaceX, assim, nós temos que entrar no SpaceX. Mas a gente já está ali junto, né? Já mandamos um cara lá para a Estação Espacial junto, a gente apoiou com a NASA, a gente está num passinho de chegar na SpaceX. É isso aí, tudo monitorado com nossas ferramentas. E a AC Software, quem é a AC Software? A AC Software é a empresa que está aí há mais de 8 anos no mercado, oferecendo todo o suporte, infraestrutura de treinamentos, em suporte, em assistência comercial, indo muito além ali do licenciamento, dando toda essa consultoria de auxiliar na implantação e treinamento das soluções. Essa importância dessa software é nisso que nós somos especialistas, na verdade, né? Muito além do licenciamento, é esse apoio que a gente oferece. Hoje nós estamos trabalhando aí com várias frentes. Para quem ainda não conhece, lá no LinkedIn, vai lá no LinkedIn da AC Software, tem o time BRA, que é uma comunidade para usuários da Manage Engine no Brasil. Vai lá, segue o grupo. Toda semana tem vários inputs lá, com dicas, informações. É um canal de comunicação para usuários Manage Engine. Nós temos aí o Podcafé da TI, que é o nosso podcast. O podcast está disponível em todas as plataformas, tem lá no Deezer, no Spotify, onde você, tua plataforma favorita, né? Google Podcast, também está no YouTube, procura lá por Podcafé da TI, você vai encontrar a gente, vai estar ouvindo, sempre trazendo informação atualizada, trago
gente da maior relevância, profissionais do mais alto calibre aí de TI do Brasil, têm batido um papo com a gente, tem sido muito, muito interessante. Então, é isso, tá? Essa é a grande relevância, né? Além do suporte, além da presença contigo no dia a dia, da AC Software, que é o dia seguinte, né? Depois que você adquire a ferramenta, o dia seguinte é que faz toda a diferença, não é isso, Anderson? Exatamente. A gente está aqui com mais uma frente para que os nossos clientes consigam absorver o máximo de informação possível, consigam utilizar as ferramentas na sua totalidade. Não é à toa que a Menzies tem 10 mil indianos programando lá, né? Além de todas as funcionalidades, a ferramenta é mensalmente atualizada e está saindo novos recursos, novas funcionalidades da ferramenta. E esse tipo de sessão é muito importante para os nossos já clientes consigam aproveitar ao máximo as ferramentas e todos os benefícios que a Menzies vem construindo ano a ano, mês a mês, com o desenvolvimento de novas funcionalidades. A gente está sempre ouvindo os nossos clientes e buscando atender de uma melhor forma possível. Então, se você tem uma dica, alguma demanda que a ferramenta hoje não atenda 100%, vem até nós também e bate um papo, a gente conversa, a gente leva isso para o fabricante também. Ouvir o lado do cliente é sempre muito importante, porque aponta que está sempre utilizando mais a ferramenta. Então, qualquer coisa que vocês precisarem com as ferramentas, venha até essa software, que a gente é sempre um ponto de contato para tentar fazer a ferramenta atender melhor possível a sua demanda, a sua necessidade. Vamos começar? Agora Vamos é mão lá. na massa, né? Bom, deixamos vocês, então, na boa companhia da Cris e da Tainan. A Tainan vai estar ministrando aí. Vocês podem estar usando aí no campo de perguntas, para vocês eventualmente estarem deixando algumas perguntas. Durante o evento, a Tainan vai estar ali considerando algumas perguntas, a Cris vai estar auxiliando com isso também. E, enfim, qualquer coisa vocês podem estar entrando em contato. Ok? Uma excelente onboarding para todos vocês. Isso aí. Obrigado, Anderson. Obrigado, Gomes. Vamos lá. Bom, pessoal, agora, como eu falei, mão na massa, né? Então, assim, vamos mudar um pouquinho aqui no que a gente vai entrar, tá? Bom, hoje a gente vai estar começando, né, a nossa série aqui pelo Password Manager Pro, né? E eu listei aqui alguns tópicos, os quais a gente vai estar passando, tá? Como os meninos falaram, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, quiserem comentar algo, vão deixando no campo de perguntas. Ou durante a apresentação ou ao final, a gente vai estar respondendo algumas perguntas, tá? Bom, o que eu organizei aqui para a gente estar passando, para quem conhece, para quem não conhece, para quem conhece pouco, para quem conhece muito o PMP. Então, eu vou tentar abranger o máximo possível aqui para cobrir tudo isso. Então, vou estar falando um pouquinho sobre o que é, né, o PMP, fazer uma breve introdução e também mostrar um pouco da interface dele, né, os componentes da interface. Falar um pouquinho sobre o uso de recursos e senhas, né, aqui dentro a gente sempre usa o termo recurso e senha, né, para os objetos que contêm senha, né, e os cadastros dentro dele. Falar um pouquinho sobre os usuários e funções aqui dentro, né, para utilização. Parte de gestão de grupos, parte de compartilhar esses recursos e também sobre a parte, né, depois que você executou as ações, né, você vai ter informação sobre isso através de logs de auditoria e também vários relatórios que nós temos aqui, tá? Então, a nossa apresentação ela vai ser subdividida dentro desses tópicos, tá? Eu vou estar mudando de tela agora para ir para o nosso PMP. Só um momentinho. Ótimo. Bom, pessoal, estou aqui no nosso PMP. Só antes da gente começar, só para mostrar um pouquinho aqui como eu defini, tá? Estou com duas instâncias de navegador aberta, tá? Uma com o usuário que eu chamo de usuário comum e essa outra aqui com o meu usuário administrador. Eu fiz isso aqui até mesmo para mostrar a diferença e para mostrar como que seria uma gestão, tá? Tanto eu como administrador do meu sistema, quanto aqueles usuários finais que vão estar acessando meu sistema no dia a dia. Até porque, né, conforme eu for fazendo os cadastros, eu vou ter que compartilhar, utilizar, isso que está alguma ação. Então, é interessante já dessas duas telas. Então, já deixei elas abertas e preparadas aqui para a gente estar utilizando. Bom,
Como eu falei, eu vou começar com uma breve introdução dele, tá? Bom, o Password Manager Pro, ele é uma solução que ele vai, como eu até escrevi, vai além de um cofre de senhas. A função dele, né, uma das funcionalidades dele, é manter um cofre de senhas, um local onde você pode consultar senhas, né, para estar utilizando, você pode armazenar, muito além também de senhas, você pode armazenar, como eu coloquei aqui, arquivos de Key Story, você pode armazenar vários outros tipos de recurso aqui, né, recurso falando de um objeto que contém uma senha, né, que contém algum acesso privilegiado, algum tipo de acesso que você queira deixar armazenado. Tá? Então, a solução ela vai permitir que você cadastre isso, e como eu falei, ela vai além de um cofre, porque ela faz toda a gestão de acesso. Então, ela permite que você faça um cadastro aqui dentro, né? Por exemplo, de um servidor, tem aqui alguns servidores. Né? A solução ela pode adicionar manualmente, você pode fazer descoberta de AD, pode importar um arquivo, se você já tem um CMDB populado ou já tem uma outra solução de senhas e queira migrar para cá, é algo muito fácil de se fazer. Então, a partir do momento que você tem isso tudo cadastrado, a solução vai permitir que você comece a fazer o compartilhamento. Então, por exemplo, alguns casos de uso que eu presenciei, né? Por exemplo, vai um terceiro na sua empresa, precisa de um acesso. Como que você fornece isso para ele hoje? Você fornece isso de forma segura? Como que eu conseguiria fazer isso com o PMP? Então, o PMP ele vai me permitir que, por exemplo, um terceiro venha na minha empresa dar uma manutenção no meu banco de dados. Eu não quero que ele acesse o meu sistema Windows, eu quero que ele acesse o banco. Quem vai estar lá do lado dele acompanhando o acesso? Então, eu consigo, né, além de eu estar compartilhando apenas o acesso ao meu banco, por exemplo, eu também consigo estar auditando isso e saber tudo que ele rodou dentro do meu banco. Eu não preciso dar acesso ao meu sistema Windows, né? Posso dar direto ao banco. Então, ela tem uma facilidade disso, de você estar compartilhando e até definindo os horários. Eu vou estar mostrando também para vocês sobre o workflow de acesso, mas ela não só vai compartilhar, por exemplo, um terceiro veio na minha empresa dar assistência aqui no meu banco. Ok. Quanto tempo mais ou menos vai levar essa assistência? 1 hora. Ok, então eu vou compartilhar com a duração de 1 hora. Depois de 1 hora, a sessão vai ser finalizada. Então, eu consigo estar definindo nesse nível, né? E até mesmo, além de ser esse cofre de senha, a solução também faz o reset automático, né? Automático, sob demanda, né? Também das senhas desejadas. Então, você consegue estar fazendo esse reset também com muita facilidade, tá? Além disso, né, ela ser um cofre, ela vai trazer várias informações para vocês, né, através de relatórios, tem aqui, através de auditoria, que para mim é fantástica. Então, além de eu ter toda essa parte de, cadastrei um servidor, compartilhei esse acesso com o Anderson acessou, meia hora, 1 hora depois, a sessão foi finalizada. A senha resetou sozinha e, além de tudo, tem uma auditoria. Eu tenho um relatório de acesso. Né? A auditoria, quando eu falo principalmente para Windows, ela é fantástica, porque ela não só vai ter uma entrada aqui falando que o Anderson acessou tal servidor, mas ele vai ter, de fato, uma gravação de tela mostrando tudo que ele fez. Né? Aqui eu já tenho algumas que eu já deixei preparada também, que eu estava fazendo hoje mais cedo. A gente vai fazer algumas também durante a apresentação. Então, essa aqui é a solução definitiva para quem quer trazer mais segurança, né, para o ambiente, né, através de acessos totalmente, né, auditados. Você vai poder tá vendo tudo que está acontecendo na sua rede, além de ter uma total segurança, né? Principalmente nesse momento que nós estamos em home office, né? A solução, interessante falar, ela funciona através de um servidor web. Então você pode disponibilizar ela para os seus usuários estarem acessando via web. Né? Então, o pessoal pode estar acessando, e todos os acessos que eu for fazer para algum servidor, ele sempre vai partir do meu PMP. Né? Ele tem um gateway embutido que vai me permitir esses acessos, e todos eles vão sair a partir do próprio servidor. Então, desde que o meu servidor do PMP tenha conectividade com os recursos que eu quero gerir, eu vou conseguir estar de forma bem fácil, fazendo esses acessos, tá? Ó, eu já tenho uma pergunta aqui. Opa, já tenho algumas perguntas aqui, tá? Pessoal, podem ir perguntando, tá? Que eu vou ir respondendo
Provavelmente eu vou entrar nessas configurações também, então só aguardem um pouquinho que eu vou entrar nelas, tá? Tá. Bom, agora que eu comecei a falar sobre um pouquinho, né, do que é a solução, vamos começar com, de fato, a mão na massa, né? Vamos começar falando sobre recursos e senhas. Dentro do âmbito do meu Password Manager Pro, um recurso é qualquer objeto que tenha uma senha. Pode ser um site, pode ser um servidor, pode ser o meu AD. Até ouvi o pessoal perguntando se ele resetava só contas locais ou contas do AD. Tá? Ele reseta também as contas do AD, mas para isso você tem que configurar o tipo de recurso Windows Domain com as contas de domínio. Tá? Quando eu vou trabalhar com a descoberta, tá? Porque ele vai ter vários métodos para eu adicionar um novo recurso. Como eu falei, pode ser qualquer coisa, pode ser um site. Aqui eu tenho exemplos de site, VMware, SQL, um Linux que eu criei de exemplo, um Key Story, um roteador e alguns servidores, além do próprio domínio. Então, como que a solução ela trabalha isso? Primeiro, vamos levar em conta o que são esses tipos. Basicamente, o tipo, ele vai definir para mim o que é básico. O que é um site, é um Windows, mas ele não define só isso, tá? Junto com o tipo de recurso, ele também define o tipo de acesso que pode ser feito. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com Windows, ele não vai me oferecer um tipo de acesso, por exemplo, via SSH. Ele me oferece o acesso via RDP Windows, né? Para site, é o tipo específico de site. Então, é muito importante levar isso em consideração, principalmente se eu for configurar um novo tipo de recurso, tá? Não só para Windows, mas para Linux também é muito importante o tipo de recurso, porque, novamente, tem as associações. Se eu estou falando, por exemplo, aqui de um Linux, se eu for fazer um reset de senha, eu entendo que tem vários comandos que precisam ser rodados. E eu sei que, por exemplo, se eu for rodar uma distribuição, que é, por exemplo, um CentOS ou um Ubuntu. Eu sei que pode ter algum comando diferente. Então, é muito importante levar em consideração esse tipo. Tá? Então, primeiro, onde eu posso estar cadastrando esses novos tipos? Duas formas, dois caminhos que vão me levar para uma mesma resposta. Através de recurso Resource Types, ou vai ter a mesma opção na aba administrativa, Resource Types também. Né? Inclusive, se eu clicar aqui ó, já me traz. Então, aqui o que eu defino? Nada mais do que o nome, nessa parte. Tá? Então, eu posso estar criando aqui, cadastrando o tipo de recurso conforme minha necessidade. Mas, como vocês podem ver, vários recursos já vêm pré-definidos, aí, a maioria dos recursos comumente usados. Tá? Dentro da parte administrativa, que eu comentei das associações, dos tipos de acesso, dos comandos quando a gente usa Linux. Onde eu vou ter isso e como que eu faço essa associação dessas dependências com o tipo de recurso correto? Através do Autologon Helper. O Autologon é o acesso remoto, tá? Aqui dentro a gente chama ele de Autologon. Então, vocês podem ver que ele tem aqui os tipos de acesso. Como eu falei, por exemplo, se eu estou falando de um acesso do tipo SQL, ele vai estar associado só com os tipos de recurso SQL. E assim por diante. Se eu estou falando de um Telnet, ele vai estar associado com os que aceitam Telnet. Então, por isso que é importante, assim que você cria o tipo de recurso, você verificar se tem a associação correta aqui para ele fazer um acesso de forma também correta. E principalmente falando de Linux, ele tem aqui os conjuntos de comandos. O que são isso? Vamos pegar por aqui que é mais fácil. Por exemplo, aqui eu tenho os conjuntos de comandos coincidindo com os nomes dos modelos, né? Basicamente, um conjunto de comandos ele deve ser associado também com o tipo de recurso, tá? Porque, por exemplo, se eu estou falando de um CentOS, dentro de um CentOS, para mim fazer um reset de senha, por exemplo, eu tenho que rodar uma série de comandos. Por exemplo, aqui nesse... Deixa eu achar um Linux aqui. Isso é um Cisco também, um Dell. Vamos pegar um Dell. Eu tenho um conjunto de comandos, por exemplo, uma sequência para ele estar, por exemplo, resetando uma senha. Então, por exemplo, tem esse primeiro, esse segundo, esse terceiro, esse quarto. Então, eu posso estar cadastrando esses comandos, depois configurando um conjunto de comandos
e está associando ele ao tipo de recurso correto também, tá? Lembrando que para eu fazer isso, eu preciso de pelo menos 2 administradores, um que cria e um que aprova, tá? Para eu estar fazendo. Porque como a solução, a gente está falando de uma solução que gere as senhas da minha empresa, muita coisa aqui vai rodar com a segurança mais avançada. Por exemplo, a solução ela só roda em HTTPS, né? A solução, se ela for conectar com SQL externo, ela precisa de uma comunicação SQL, uma solução uma comunicação SSL também. Então, muita coisa aqui vocês vão ver que vão precisar, por exemplo, de 2 administradores, um que cria, um que aprova, para ele que possa, de fato, estar fazendo alguma ação. Tá? Agora que a gente já sabe dos tipos de recursos, vamos falar como que a gente faz essa adição. Tá? Tem algumas formas de adicionar recursos que estão disponíveis aqui dentro do meu PMP. A mais comum, posso dizer que é a forma manual. É aquela forma onde você vai manualmente, vou colocar o nome do meu recurso, pode ser, por exemplo, um site, um servidor. É muito importante eu escolher aqui. E aí entra a pergunta que me fizeram de poder resetar senhas de domínio. Basta você criar como Windows Domain o tipo de recurso, inserir os dados do seu controlador para estar fazendo o cadastro, tá? Aí, no caso, aqui dentro, cadastrar as contas de domínio, né, para poder estar fazendo o reset, né? E até importante, um dos próximos tópicos também vai ser o reset de senha, porque dependendo de como você quer fazer esse reset, né, tem várias formas aqui dentro, manual, agendada, automática depois do uso. Então, tem várias formas de você fazer o reset aqui dentro, tá? Vamos começar falando sobre a parte de cadastro de recursos, né? Então, como eu falei, a forma mais comum seria adição manual, tá? Vou pegar aqui um servidor que eu adicionei e editar só para vocês darem uma olhada nas informações, como elas são preenchidas. Então, por exemplo, dou um nome aqui da minha escolha. Lab 1 poderia ser, por exemplo, SRV Produção SDP, um servidor de produção onde tem meu Service Desk instalado. Endereço IP dele, tipo de recurso, descrição. Aqui no caso eu importei do domínio, poderia ter qualquer descrição. O domínio que está armazenado, o departamento do qual faz parte e várias outras informações. Até é interessante que para essa apresentação eu criei um campo chamado Customer Name. Tá? A solução ela permite que dentro desse formulário, né, de preenchimento, tanto do cadastro do recurso quanto no cadastro da senha, eu possa ter campos adicionais. Para que eu vou usar isso? Por que isso vai ser importante? Primeiro, para poder agrupar a minha informação de alguma forma. Né? Por exemplo, eu poderia criar uma tag chamada número, não, número não, número, né? Número do andar onde esse equipamento está, ou o número da sala, para facilitar. Se eu quisesse fazer uma busca, por exemplo, isso facilitaria bastante, porque eu poderia, por exemplo, vir aqui nas colunas, pegar aqui, já está Customer Name, né? Eu deixei ele criado aqui, né? E eu poderia buscar, poderia ser qualquer coisa, número da sala, eu quero saber quais equipamentos estão na sala 102, busco por aqui, ele vai estar agrupado. E até mesmo quando a gente for falar sobre a parte de criação de grupos, isso vai ser muito importante, porque eu consigo criar grupos dinamicamente com base em algum campo aqui, que poderia ser, por exemplo, um campo adicional, chamado número da porta, né? Número da sala, na verdade. Então, eu poderia criar grupos por sala, dinamicamente, né, buscando sempre pelo número definido. Conforme eu for criando novos equipamentos aqui dentro, né, novos recursos, basta eu preencher esse campo e dinamicamente já vai cair naquele grupo. Então, vai facilitar muito, né? Principalmente aquelas empresas que têm, por exemplo, uma alteração grande, por exemplo, esse dispositivo ele estava na sala 101, agora ele foi para 102, ou a gente teve que migrar eles, alguma coisa nesse sentido, tá? A gente pode estar usando para agrupar isso de forma lógica. E até mesmo depois, né, esse agrupamento lógico vai facilitar muito para os grupos e, consequentemente, para o compartilhamento, né? Porque se eu tenho um grupo, vai facilitar muito, né? Eu compartilhar
do que eu compartilhar recurso a recurso com cada pessoa, né? Mas claro que cada empresa tem as particularidades, tá? Mas é algo também a se analisar. Então, bom, o primeiro passo vai ser esse cadastro. Fiz a adição manual, posso importar de um arquivo, também é bem tranquilo, tá? A solução ela permite que você possa fazer um mapeamento de campos. Então, se você tem, por exemplo, um CMDB, exporta ele, trata um pouquinho o arquivo, né? Tira aqueles caracteres, arruma os cabeçalhos e faz a importação, sem muito segredo. Ele vai permitir que você utilize separados por vírgula ou separados por tab, né? Tabulação. E conforme você colocar o arquivo aqui, ele vai permitir que você faça um mapeamento de dados. Por exemplo, o campo servidor no meu arquivo é referente ao campo resource name aqui dentro. E assim por diante. Bem tranquilo também de se fazer, principalmente quando você já tem, né, um cofre de senhas e deseja migrar para o PMP, quando você tem, por exemplo, um CMDB, algo nesse sentido, e quer migrar para cá, né, para centralizar todos os cadastros aqui. Tá? Outra forma também é o KeePass, é uma outra solução também, é um cofre de senhas, você consegue estar importando o arquivo mestre para cá, tá? Outra forma, que é a que eu acho mais fácil, né, é através da descoberta, tá? Como que ela funciona? Posso usar a descoberta para Windows, Linux, dispositivos de rede, né, como roteadores, firewalls, por exemplo, ou também VMware, né, máquina virtual. Para o Windows, ele faz a descoberta via AD. Então, basta eu preencher o nome do meu domínio. Se eu não tiver ele, eu posso cadastrar um novo aqui. Controlador primário. Controlador secundário, caso eu tenha. Modo de conexão. E aqui eu posso fornecer as credenciais. Se eu já tiver um recurso do tipo Windows Domain dentro do meu PMP, eu posso usar essa opção. Usar uma conta que já está armazenada no PMP. Está aqui no meu recurso de domínio e tem aqui as minhas contas cadastradas. Ou eu posso fornecer uma também, fica a meu critério. Tá? E a partir daqui eu vou obter, né, ele vai listar para mim, ele vai acessar meu AD, listar e a partir daí ele vai buscar meus servidores para fazer importação. Ok? Segunda forma, Linux. Linux ele vai fazer através de ranges de IP, hostname único, ou também via arquivos, né? Você pode ter um arquivo com uma listagem também, ele vai fazer essa adição e ele utiliza dois métodos de conexão para fazer isso, SSH ou Telnet. Então, você pode estar adicionando o perfil ou os perfis aqui, né? As informações da sua credencial SSH ou Telnet. E a partir daí, você também vai conseguir fazer a descoberta aqui dos seus dispositivos Linux. Terceira opção, dispositivos de rede. Tem as mesmas opções que eu tenho aqui do meu Linux, porém ele utiliza o SNMP, né, que é o nosso protocolo de gestão de equipamentos de rede. Ele vai também buscar e trazer para mim. Por fim, VMware, né, que é onde eu consigo estar buscando, né, as minhas máquinas virtuais, meu host, os meus guests, né. Para isso ele utiliza a própria credencial de VMware, tá? E os mesmos métodos, host IP e hostname, tá? Através de um endereço de arquivo, tá bom? A partir do momento que eu faço essa descoberta, todos os meus dispositivos, né, servidores, roteadores, eles serão listados aqui. Aqui eu até tenho alguns que foram feitos via importação, alguns que eu adicionei manualmente, então eu tenho um misto aqui dentro, tá? É importante eu levar em conta que quando ele fizer essa primeira descoberta, tá? Ele vai também, por exemplo, deixa eu pegar esse Service Desk, por exemplo, é um servidor onde tem um sistema, né? Eu posso, né, a partir desse primeiro momento, ele vai descobrir, né, os meus recursos e senhas, só que algo interessante é que num primeiro momento, a minha senha que vai estar listada aqui, ela não vai ser a senha real, tá? Porque normalmente essa senha ela está criptografada aqui dentro do meu Windows, né? Então eu não consigo ler ela através do meu PMP. Então o que normalmente a gente faz aqui?
Quando você usa importação, se você já tem um cofre de senhas, exporta essas senhas e vai importar para cá, normalmente já vai vir certo, então basicamente já vai estar totalmente funcional. Porém, quando a gente faz uma importação, por exemplo, do AD, como eu falei, por essa senha ela ser criptografada lá do lado do Windows, ele nunca vai trazer a senha real. Então, quais as duas opções que a gente tem? Fazer a alteração, né, dessa senha, inserindo a senha real apenas dentro do PMP para deixar uma senha correta para uso. Ou 2, a gente pode de fato resetar essa senha, tá? Vou falar sobre o reset um pouquinho para frente, mas eu vou falar, tá, pessoal? Não se preocupem, tá? Mas é só para mim destacar que nesse primeiro momento aqui que eu fiz o discover, todas essas senhas elas não vão estar corretas. Isso é um comportamento totalmente não é incorreto, tá? É só porque ele é criptografado e para isso mesmo a gente usaria a opção de reset de senhas, tá? Então, já que eu tenho isso tudo cadastrado, vamos dizer que eu cadastrei, chequei, né, as minhas senhas, configurei tudo certinho. A partir daí, eu já vou conseguir trabalhar um pouco com esses recursos, tá? Vou mostrar aqui algumas ações que nós temos tanto para o recurso quanto para a senha, tá? Eu consigo fazer ações em lote, selecionando vários, indo aqui em Resource Actions, ou individualmente, marcando um, indo na mesma opção, ou aqui na frente também. Basicamente, são as mesmas opções, tá? As opções que eu tenho aqui é de adicionar novas contas para esse recurso, porque como vocês podem ver, eu tenho aqui uma listagem de recursos, e dentro de cada recurso, eu posso ter uma ou mais senhas, tá? E aqui dentro eu tenho as ações, por exemplo, de adicionar mais contas, editar esse recurso, configurar o reset dessa senha, que eu vou estar mostrando para vocês no tópico 4. No tópico. Aí mesmo. É aqui mesmo. Tá, posso estar fazendo reset. Posso compartilhar ela com os usuários, com grupos, pegar a propriedade dela, configurar o controle de acesso, né? Visualizar os detalhes dele e também fazer um acesso de snapshot, que é basicamente essa telinha aqui. Tá? Então, digamos, tenho aqui configurado, tenho várias ações que eu posso estar tomando, né? E tenho também aqui dentro do meu recurso. Deixa eu pegar um outro recurso aqui, esse aqui. Que é, por exemplo, aqui eu tenho as ações de conta. Alterar a senha, checar a senha, verificar o histórico, né? Copiar o passcard link dele, que é essa telinha aqui. Tá? Isso aqui eu já até comentei com outras pessoas que eu acho legal até para você poder colocar ele num hack, por exemplo. Porque, por exemplo, eu preciso acessar esse hack aqui que está na minha frente. Qual hack que é? Qual senha que é? A pessoa pode simplesmente escanear isso. E desde que ela tenha o acesso que permite ela ver essa senha, ela vai conseguir acessar esse recurso pelo PMP. Porque quando você escaneia pelo celular, ele vai te redirecionar o seu celular para o URL do PMP. Então, você precisa do acesso. Então, eu acho bem legal para isso. Tá? E outras ações de senha aqui que nós temos, que seria copiar a conta, mover ela para outro recurso, compartilhar também, ou excluir, né? Então, tem algumas opções, tá? Primeiro, vamos falar aqui do acesso, né? Mostrei aqui algumas ações, agora eu queria falar um pouquinho do acesso, né? Que também tem relação aqui com os recursos e senhas. Se está configurado, se está tudo certinho, como que eu consigo fazer um acesso remoto ou, como a gente chama aqui, um auto-logon nesse recurso, né? Primeiro, vou voltar um pouco para falar das funções de usuário, tá? Hoje aqui no PMP, eu tenho 4 funções, que são essas aqui, que são as roles, né, que nós temos. Que é 5 na verdade. Administrador, Password Administrator, Auditor, vou chamar isso aqui usuário comum, e administrador privilegiado, tá? Cada qual, né, basta a gente estar clicando aqui, a gente vai ver o que cada um deles pode fazer, tá? Tudo que tiver essa varinha de condão aqui, na varinha mágica, ela é uma ação administrativa. Então, isso já
basicamente remete que ele é um administrador, tá? As duas funções principais, vou dizer assim, as mais usadas aqui dentro do PMP, é a de administrador e a de usuário comum, tá? Tudo que um usuário cria, seja ele administrador ou não, apenas ele vai ter visualização, a não ser que ele seja transformado em um super administrador. Nesse caso, ele vai ter acesso ao que todo mundo criar, tá? Mas por padrão, independente sendo administrador ou não, cada um vai ter acesso apenas ao que ele cadastrou, tá? Então aí a gente já tem que ter em mente como que a gente quer desenhar esse PMP, né? Por quê? Quando a gente for, por exemplo, implementar o PMP na nossa empresa, a gente tem que levar em conta o quê? Quantos administradores eu vou ter? Como que vai ser dividida essa administração? Porque, assim, em empresas menores, seria até interessante falar, não, você pode ter um administrador que vai gerir tudo. Mas em empresas mais grandes, até já tive conversando com alguns clientes, é até interessante você fazer, por exemplo, um administrador por setor. Eu tenho administrador do departamento X, do departamento Y, até mesmo para você definir os níveis de aprovação quando for necessário. Por exemplo, de um acesso. Eu preciso acessar o site, não. Vamos dizer, a aplicação web do sistema de CRM. Quem que me dá esse acesso? É o gerente de vendas, então ele que tem que aprovar. Então, por isso que eu falo que às vezes, né, é bom analisar isso para a gente saber, por exemplo, quantos administradores eu vou ter, quem vão ser esses administradores, tá? Para eu poder tá desenhando aqui dentro da minha solução, né? Até para essa parte de eu poder estar aprovando, tá? E a gente tem o usuário comum, que nada mais é do que esse usuário que eu estou aqui, estava, né? Na minha outra telinha, que acabou minimizando. Vou logar com ele aqui novamente, que sou eu. Ó, meu PMP já querendo funcionar. Opa. Depois eu logo aqui de volta. Bom, mas ele é uma função assim, bem menos opções, vou dizer assim, tá? Ele só vai poder acessar, então a gente vai levar em conta essas duas opções, tá? Eu entrei nisso um pouco, porque vocês vão ver que aqui eu vou ter a opção de take transfer ownership, que é transferir a propriedade. Então entra o que eu falei, um administrador nunca vai poder ver o que outro administrador criou, a não ser que ele seja um super administrador, tá? Então vamos levar isso em conta. E como que eu vou tratar esses compartilhamentos aqui dentro para a pessoa ver ou não ver alguma coisa? Eu, com essa função administrativa que eu tenho aqui, e como eu fiz o cadastro, eu vejo tudo, né? Vocês podem ver que se eu for pegar, por exemplo, um servidor PCAD Audit, eu vou conseguir, inclusive, ver senha. Ok? Inclusive, vejo as senhas facilmente. Já um usuário comum, ele não teria esse mesmo privilégio. Claro, eu definindo. Eu poderia falar assim, um usuário comum, ele acessa o que foi compartilhado com ele, mas não vê a senha. Poderia fazer isso para os recursos que não tem Outlook 1. Tá? Então, é uma forma bem fácil de eu estar trabalhando. Tá? Agora que eu tenho tudo cadastrado, as senhas corretas, o acesso é muito fácil quando você tem o privilégio de acessar isso. Eu posso ver o Lab08, que é um servidor, e eu posso ver essas duas contas. Então, com as duas, facilmente eu consigo fazer a conexão. Né? Você pode até pensar, nossa, a conexão por aqui não fica lenta, não fica ruim? Não. A solução aqui dentro, o acesso aqui dentro do PMP é totalmente fluido. Então, é fácil de você mexer, abrir uma janela. Isso aqui eu já estou dentro de outro servidor, já estou dentro do Lab08. Né? Aqui. Então, é bem fácil e fluido de você trabalhar. Então, tudo que você faria via RDP, você consegue facilmente fazer por aqui. Eu preciso transferir um arquivo, ele tem aqui uma opçãozinha de você transferir os arquivos. Opa, permitir. E ele abriu a janelinha, que ela ficou, acho que no fundo aqui. Mas ela abriu a janelinha. Tá.
Então, é bem fácil de fazer a sua conexão. Inclusive, lembrando que tudo isso que eu estou fazendo, ó, posso trocar também rapidinho de usuário, tudo isso que eu estou fazendo, ele está sendo auditado. Então, se eu apago um arquivo, se eu crio um arquivo, se eu altero alguma coisa, tudo isso está auditado para o meu administrador estar vendo. Então, é bem fácil também estar rastreando, né, as ações que foram realizadas, né? Tanto para o Windows quanto também para o Linux, né? Via o Linux ele ainda me traz como um arquivo de texto, então é também bem fácil de você dar uma busca em algum comando, né, e ver tudo que foi executado, tá? Eu vou logar aqui com o meu usuário. Agora ele logou, ele demorou um pouquinho, mas ele logou, tá? Esse aqui é o usuário meu Tainan, chamando ele de usuário comum. Vocês podem ver que a tela é muito mais limpa, direta para o meu usuário usar. E aqui eu tenho aquele limite. Por exemplo, Lab 8, eu posso ver que existe essa conta, mas eu não vejo uma senha. Só que isso não me impede de acessar. Então é bem tranquilo de eu estar trabalhando, né, aqui dentro do meu PMP. Tá? Deixa eu só checar aqui o nosso tópico para a gente prosseguir. Tá. E vou falar também um pouquinho, né? Vocês viram que o acesso é bem tranquilo. Falar também um pouquinho sobre o reset de senhas antes da gente ir para o próximo tópico. Porque uma outra ação que a gente tem pro recurso, né? Além dessas ações que a gente tem aqui, além do acesso remoto, a gente tem também o reset de senha, que é um dos recursos que o PMP me permite usar. Hoje, temos, eu vou chamar de 3 tipos de reset de senha, tá? O primeiro reset de senha, ó, tem aqui uma senha, tá? Figo PW123, né? Primeiro reset de senha, eu vou chamar ele de manual, sob demanda. Eu quero mudar a senha desse cara, vou clicar aqui em Change Password, vou colocar a senha dele como ACS arroba 12345. Criei uma senha bem aleatória, tá? Se o usuário depois ele vai ser removido. Posso mandar ele aplicar. Se ela estiver dentro dos meus parâmetros, aí. Aplicado com sucesso. A minha senha agora é acs@12345. Minha senha já foi alterada lá no meu Windows, já consigo logar com ela. Então vocês veem que o reset ele é muito rápido, né? E como que e além desse reset, né? Os outros que eu tenho são, que eu falei o primeiro, né? Sob demanda. O segundo é o agendado. Então a gente tem também um reset agendado de senhas. A gente vai falar isso quando a gente entrar em grupos. Tá? Eu não consigo configurar através dessa tela um reset schedulado, né? Diário, semanal, por exemplo. Isso seria tudo através de grupo. E o terceiro que eu tenho é dentro do meu workflow de acesso, que eu também vou falar quando a gente entrar na parte de compartilhamento, né? Que ele seria o reset que eu uso, a hora que eu fecho a sala, ele reseta automaticamente a minha senha. Então também é um ótimo método para a gente estar utilizando, tá? Então, o reset, como vocês viram, é muito fácil. E como que isso acontece em background? Tá? Eu posso usar 2 métodos para reset de senha. Tá? O primeiro reset, que está aqui, ó, configurar reset de senha remoto. O primeiro método é eu configurando no meu recurso uma senha administrativa que tenha permissão para resetar as outras senhas. Né? Essa senha, quando eu mandar resetar alguma coisa, ela vai lá e vai resetar. Esse é o meu primeiro método. Tá? Segundo método é através de agentes. Então, aqui dentro da parte administrativa, nós temos os agentes do PMP. Então, a gente tem o agente Windows, domínio do Windows e Linux. Tá? Então, eu posso estar instalando esses agentes, colocando ele para rodar com uma conta que tenha permissões de reset de senha, e a partir daí ele também vai conseguir fazer o reset de senha. Tá? Então, são dois métodos para mim resetar a senha, usando uma outra senha administrativa ou usando um agente rodando também com a senha administrativa, porque de alguma forma, né, ele precisa ter privilégio necessário para resetar essas senhas.
né? E as formas que eu tenho de resetar são manual, sob demanda, eu vou aqui na hora e reseto, né? É legal também, eu vou criar um 1.1, né? Além da manual, eu posso vir aqui em Resource Actions e clicar em resetar senhas. Ou seja, eu tenho a forma manual em lote também. Então, se eu quiser resetar várias senhas de uma vez só, né? Sob demanda, também consigo aqui através das ações, tá? Segundo método, de forma agendada, e o terceiro método, de forma após o uso. Então, são esses 3 métodos que eu tenho para mim estar fazendo o reset de senha, tá? Bom, depois que eu tenho tudo isso cadastrado, eu vou puxar os meus usuários, tá? Porque, assim, normalmente o fluxo, que eu desenho um fluxo, assim, de organização, de configuração de forma lógica, né? De acordo com os passos, né? Porque algumas coisas, dependendo, a hora que eu for configurar, por exemplo, eu não posso começar configurando um grupo se eu não tenho recurso. Então, eu sempre organizo de uma forma lógica para facilitar, né, o resultado. Então, o primeiro passo desse fluxo é o cadastro dos recursos e senhas, né? Até falei um pouquinho sobre o que a gente tem para fazer de ação aqui dentro, né? Mas então eu tenho aqui esses recursos e senhas cadastrados. O próximo passo seria o cadastro dos meus usuários. Basicamente, quem vai acessar a minha solução para estar executando, né, os acessos, né, buscar a senha. Como eu consigo fazer isso? Então, eu consigo adicionar várias formas também, né, claro, mas adicionar manual, adicionar um usuário via API, importar de um arquivo, importar do AD, né, da Azure, ou então do LDAP. Tá? Então, eu consigo fazer a importação. Inclusive, a importação do AD é bem parecida com aquela importação dos recursos. A tela é bem parecida, né? E a partir daqui também, basta eu clicar em obter, ele vai listar minhas OUs, seleciono o que eu quero adicionar, importo. A partir daí, ele vai importar esses usuários. É importante falar que todos os usuários importados, por padrão, vão vir como password user, né? Basta depois dessa importação você definir quem são os administradores. É até legal falar disso, porque quando a gente fala de licenciamento do PMP, ele não é licenciado por recursos ou por quantidade total de usuários. É especificamente pela quantidade de administradores, né? Então, se eu tenho um administrador, é uma licença, né? Além da parte da edição dele, que pode ser uma edição com menos funcionalidades ou mais funcionalidades que também interferem no licenciamento, né? Então, falando aqui um pouquinho da parte de usuários e funções, né? Tem aqui uma lista de usuários importado como password user. Para mim mudar uma função, basta eu clicar aqui em Change Roles, ele vai listar os meus usuários. Quero mudar, por exemplo, do Anderson, né? O Anderson estava aqui, quero mudar a função dele, clico, seleciono o que eu quero passar para ele. Até por isso eu comentei a parte das funções, porque assim, a solução ela tem várias e várias funções padrão. Até vou clicar aqui em admin, né? Ela tem várias funções padrão, mas pode ser que alguma função ela não se adeque bem no que eu preciso, né? Então, por exemplo, eu tenho a função Password Auditor. O que o Password Auditor faz? Ele consegue trabalhar na reset de senha para encontrar senhas fora de sincronia, resetar senhas, fazer acesso remoto, né? Auditar, gerar relatórios. Mas aí você fala, não, eu quero alguém que só vê auditoria e não faz mais nada. Então, você pode criar uma nova função só com isso. Isso é importante na hora que você for cadastrar, olhar o que usa essa varinha mágica. Porque, no caso, quando você cria uma função com isso aqui, quem tiver essa função vai ser administrador e, consequentemente, vai impactar na licença. Então, é importante isso. Você pode criar, eu só quero visualizar, exportar auditoria, e também adicionar contas. Você pode criar um que só faça isso. Então, é bem fácil você cadastrar novas funções. Importante, para cadastrar uma nova função, quando você criar ele
ele vai precisar de um outro administrador para aprovar, já que é uma ação administrativa, né, que você está tomando aqui dentro, tá? Então, a partir do momento que você cadastra essas funções, facilmente você consegue vir aqui nos usuários e estar alterando elas com muita facilidade, tá? Algumas outras opções que nós temos aqui falando da lista de usuários, até em admin a gente tem uma opção só para a parte de autenticação, é que além de todas as importações, a solução ela também me permite ter um duplo fator de autenticação, principalmente falando do PMP, né, que é uma solução que vai armazenar várias senhas, né, da empresa. Então é bom você ter uma segurança a mais para impedir, né, qualquer acesso não supervisionado, né, permitir apenas que usuários, né, que de fato precisem acessar aqui o sistema possam fazer esse acesso. Então aqui eu consigo habilitar, tem vários, né, nomes conhecidos como Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Duo, né? E também tem o próprio dele, que é uma senha de uso único enviada via e-mail, né? Então também pode ser feito assim, tá? Basta habilitar, vou dar um exemplo aqui do Google Authenticator, né? Cliquei, salvei, confirmei. Ele vai me listar todos os meus usuários, eu posso habilitar para pessoas específicas, né? Tem isso também. Eu não preciso obrigar que a minha organização inteira, não cliquei, não preciso forçar a minha organização inteira a usar. Eu posso definir quem vai ou quem não vai. Ah, eu quero que a Adriana use, então posso habilitar só no dela, né? E assim por diante. A única coisa que eu não consigo fazer é habilitar ao mesmo tempo dois, né, métodos de TFA diferentes, tá? Eu só posso habilitar um por vez, tá? Só uma observação. Pessoal, já tem algumas perguntas aqui, eu vou ver o que eu já consigo ir respondendo. O Sanderson perguntou se ela trabalha em HA. Sim, a solução ela trabalha em HA, né? Tanto em alta disponibilidade como em failover, tá? Então você tem duas arquiteturas diferentes. HA, onde ele tem dois servidores de aplicação e 2 servidores de banco, né? E eles trabalham com a sincronia de informação. Se o primário cai, o secundário assume a posição dele, né? Até que a posição dele como read only, importante falar, até que o primário volte à sua funcionalidade. Tá? E no failover, né? Eu vou ter 2 servidores de aplicação e um banco só que pode estar em cluster, um banco só em cluster. Tá? Essa é a diferença entre eles. Ok? Rubens perguntou se é possível deletar accounts que se repitam em muitos resources. Sim, você pode apagar em lote. Como que você poderia fazer isso? Deixa eu voltar aqui. Pelo PMP, né, de forma fácil, vamos falar. Aqui dentro de resources, né, tem essa outra abinha, quando você tem várias abas aqui, né? Meus recursos, de minha propriedade, favoritos, né? E eu tenho aqui a aba resources e a aba passwords. Então, se você vem aqui em password, ele lista de uma forma um pouco diferente. Então, aí fica mais fácil de você buscar algum nome que se repita várias vezes, até ver onde ele aparece, né? E fazer a exclusão conforme você precise. Por exemplo, eu quero ver onde a conta tainan.rodrigues aparece. Ó, aparece aqui, aqui, aqui. Então, posso estar excluindo ele aqui, tá? De forma fácil também. Deixa eu ver aqui. Opa, acabei ocultando as perguntas. Deixa eu abrir aqui de novo. Só respondendo aqui, pessoal, uma pausa rápida aqui. Feito. Bom, pessoal, podem ir perguntando, tá? Ao final eu vou parar um pouquinho de novo, né? Aproveitei que agora deu 1 hora já para responder um pouco, mas fiquem totalmente à vontade para ir perguntando, tá? Estou aqui para auxiliar vocês o máximo possível, ok? Bom, vou voltar aqui nos meus usuários, né? Sobre os quais eu estava falando, né? Como falei, a edição deles totalmente tranquila e até legal. Eu falei do super administrador. Vocês podem ver que tem algumas pessoas aqui que tem uma estrelinha. São os nossos super administradores. O que faz
um administrador, né, que pode ser um password administrator ou um administrator. O que faz dele um super administrador? A visualização dele. O administrador, por padrão, vê o que ele criou. Se outro administrador cria, outra pessoa cria, ele não vê. Mas eu posso falar que ele vai ver tudo. Como que eu faço isso? Apenas editando ele. Ok. E aqui eu não consigo porque sou eu mesma, né? Deixa eu pegar outro aqui. Apenas editando o usuário e mudando o escopo de acesso dele, que é uma opção aqui dentro. É aquilo que eu comentei com vocês, ó. Eu posso, né, ter aqui um administrador, como eu posso ter vários, né, um cuidando de cada setor, assim como eu posso ter vários cuidando da solução como um todo, né? Como, por exemplo, um trabalhando de backup do outro. Então, eu posso definir esse escopo de acesso aqui para ver tudo no sistema, até para ajudar nessa gestão deles, tá? Vai facilitar bastante. E a criação, caso eu deseje criar usuários manualmente, muito fácil. Primeiro nome, último nome, nome de usuário. E alguns detalhes, localização, departamento, o que ele vai acessar. Aí, como eu falei, o usuário comum só vê o dele, mas se ele fosse um administrador, eu posso marcar para ele ver tudo, tá? Então, é bem fácil também esse cadastro. Com isso criado, né, o que eu posso estar criando em cima desses recursos cadastrados e desses usuários cadastrados? Porque quando a gente for entrar no tópico de compartilhamento, como que o que eu sempre digo para o pessoal é, primeiro desenha quem acessa o quê, quem tem acesso a quê, porque assim, o próximo passo é a criação de grupos, porque isso facilita muito a parte de compartilhar. Imagina um exemplo que eu sempre dou. Imagina que você tem um conjunto de servidores de banco, né, que você criou um grupo chamado banco de dados, e você tem um grupo de usuários chamados DBAs. É muito mais fácil você compartilhar um grupo de recursos com um grupo de usuários, né, uma vez que você tenha isso desenhado, que ele deva funcionar assim, do que você pegar cada um de 20 servidores e compartilhar com cada uma das 20 pessoas, né? São 400 compartilhamentos, né? Se eu não estiver errada na minha matemática aqui. Mas imagina, servidor 1, compartilha com a Tainã, com o Anderson, com a Cristiane, com isso, com isso, com isso, com isso. Servidor 2. Isso tomaria até muito tempo e até mesmo a manutenção dele ficaria um pouco difícil. Por isso que a questão dos grupos é bem interessante de ser utilizada nesse exemplo, tá? Então, falando de grupos, tá? O primeiro tipo de grupo que a gente tem é o grupo de recursos, né? O grupo de recursos, ele pode ser criado automaticamente quando eu importo do AD. Vocês lembram que antes eu importei do AD? Vocês podem ver que aqui ele já criou vários, ó. Domain Controller, ele já criou um... Cada OU que eu tinha, ele criou um grupo de forma automática. Se eu quiser, posso manter assim, né? Até em alguns casos é mais fácil, principalmente aquele caso que eu comentei com vocês. Eu posso ter, por exemplo, imagina que eu tenho uma OU já pronta para servidores, eu tenho servidores de aplicação, servidores de banco, terminal server, print servers. Então, automaticamente já vai ter isso criado para mim de forma automatizada, para mim só compartilhar. Então, já é uma ajuda a mais, né? Nas minhas atividades. E claro, caso eu não queira, a exclusão dele é extremamente fácil. Selecionei, posso dar um delete. Ele vai excluir os grupos, mas não excluir os recursos, tá? Importante falar. A criação manual de grupos, ela pode ser feita de duas formas. A primeira, vou começar de baixo aqui, é a criação de grupo estático. Nada mais é do que um grupo onde eu vou selecionar um a um e vou criar, por exemplo, servidor SDP e HA dele. É muito específico, né? Então, peraí, eu só vou pegar o servidor que chama Service Desk e o Lab7, que é o HA dele. Os nomes dele não têm relação, eu não tenho um campo para mim
juntar eles, que é como eu mencionei. Campos adicionais servem para agrupar também. Então, assim, um grupo estático é aquele, vamos dizer, o grupo comum, que a gente normalmente conhece. Né? Então, aqui eu tenho o servidor, quero adicionar alguma coisa a remover, clico aqui, adiciono ou removo, né? Sempre que eu quiser. Segunda opção de grupo que eu tenho é o grupo dinâmico. Tá? Como que funciona um grupo dinâmico? Né? Vou dar um nome para ele de Labs. Labs Tainan. Tá? Só para me identificar, depois que a gente criar, vai ficar mais fácil. O grupo dinâmico ele me permite, como o nome diz, dinamicamente agrupar um conjunto de recursos ou de usuários. Para que eu posso usar isso? Como que eu uso? Lembra aquele caso que eu comentei de andar, qual sala, né, que aquele equipamento faz parte? Poderia ter aqui. Aqui, no caso, eu tenho um customer name, né, que é o nome do meu cliente final, né? Caso, por exemplo, eu tenha esse equipamento esteja arrendado, alguma coisa nesse sentido. Mas eu poderia ter andar, poderia ter o número do prédio, o número da sala, e eu posso dinamicamente agrupar isso. Ou, no meu caso, que eu preparei por nome. Eu quero pegar tudo que começa, ou contenha, não, começa, com a palavra lab. E a partir daí, ele já vai buscar para mim tudo que começa com lab e agrupar isso para mim de forma dinâmica dentro de um grupo. O legal é que, dentro do meu sistema, chegou um novo servidor, foi instalado um novo servidor que tenha lab. A partir do momento que eu descobri ele para minha solução, automaticamente ele vai para esse grupo. Então, é um grupo de fácil manutenção, né? Outras formas que você pode usar, por exemplo, se você tiver um usuário comum em vários servidores, digamos um usuário chamado PMP, user account contém PMP. Então ele vai agrupar para mim, eu tenho ele em vários lugares, tá vendo? No 1, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, eu tenho várias contas chamadas PMP. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque imagina assim, não, eu tenho uma conta PMP que dentro da minha empresa eu tenho uma política de que ela tem que ser a mesma no servidor, porque ela é uma conta padrão. Mesmo que eu troque ela, sempre que trocar, não pode mudar a senha, se é diferente no caso. Tá? Porque foram alguns casos que eu já vi. Então, eu poderia, por exemplo, criar um grupo PMP. Até salvei ele. Aqui, ó. Então, poderia, por exemplo, criar, vamos mudar o nome dele. Gostei desse exemplo. PMP Tainan, para me lembrar que foi o que eu criei. Então, ele juntou todas as contas que tenham PMP. Então, vou salvar. Onde que eu vou conseguir ver esse grupo? Além de eu conseguir ver ele aqui clicando, né, eu vejo o que tem dentro dele, eu consigo também vir aqui em Resources e do meu lado esquerdo ele vai me listar os grupos. E ele já me traz separadinho aqui, tá? Por que eu dei esse exemplo e o que eu consigo fazer com isso? Tem algumas ações que são específicas de grupo. Então, algumas ações que eu não conseguiria fazer normalmente se eu tivesse pela aba recursos, tá? Quais são essas ações? Vou pegar aqui no de cima só para listar melhor. Editar os atributos, né, que é basicamente mudar o nome. Compartilhar com usuários ou compartilhar com um grupo. Transferir propriedade. Rotacionar a chave, principalmente se você está usando o add-on de chaves, tá? A solução ela tem um add-on de uma solução nossa chamada Key Manager, né? Você pode rotacionar chaves, executar o reset das senhas aqui dentro desse grupo especificamente. Por isso que eu dei o exemplo de você usar o PMP Tainan. Se você tem uma conta que você precisa que todas as senhas sejam as mesmas, você poderia muito bem usar essa opção, né? Eu quero executar um reset de senha. Tem que usar uma senha específica para todas essas contas. Coloca, ele vai mudar, mas mudar a senha no recurso, mas colocando a mesma senha para todo mundo. Então, isso aqui já facilita bastante, né? Para mim não me perder. Vou pegar aqui. Opa. Tá? Outras opções que eu tenho, executar o reset periódico de senha. Foi o que eu comentei com vocês.
né? Eu não consigo executar periodicamente através da aba de recursos, mas eu consigo executar um reset periódico através dos grupos, né? E como que é essa configuração, como que eu faço? Tá? Primeiro, o reset de senha do recurso já tem que estar configurado, que foi aquele primeiro passo que eu mencionei com vocês, seja via agente ou seja via credencial, tá? Com isso pronto, né, a gente vai começar a configuração. Passo 1, quem que você quer notificar sobre esse reset? Você pode estar marcando, notifica 1 hora antes, notifica a Tainan. Como que eu quero setar essa senha? Você quer gerar uma senha única para cada conta? Ou usar uma senha específica para tudo? Eu quero uma senha específica para todo mundo. Quando que eu quero que isso seja feito? Aí entra a parte mais interessante, né? A parte do que é o periódico. Posso fazer isso diário, posso fazer isso mensal, né? Diário pode ser todo dia, a cada 7 dias, a cada 3 dias. Fica a meu critério. E mensal, a mesma coisa. Você pode definir a cada todo dia 5 do mês, né? E assim por diante, tá? Então, a cada 3 dias eu quero que ele faça esse reset, começando hoje às 19 horas. E com isso, basta eu salvar e ele vai estar configurando esse reset periódico das minhas contas, tá? É um dos métodos também, assim, que o pessoal busca bastante, né? Porque normalmente o que acontece? Se você não tem um reset depois do uso, às vezes, né, com o tempo acaba esquecendo, as pessoas vão anotando a senha de alguma forma, né, os administradores. Então, assim, é interessante ter esse reset aqui por questões mesmo de vulnerabilidade. Porque o ideal é ninguém saber uma senha de uma conta com superpoderes, né? Vamos dizer, principalmente, né, para não usar de fora, para não ter nenhuma brecha de segurança. Então, por isso que eu estou mostrando aqui, principalmente essa parte de reset periódico, né? Porque mesmo que a pessoa, de alguma forma, saiba a senha, a solução vai resetar, né? E você pode colocar periódico com senha randômica também. A solução, ela permite essa configuração, tá? Em contrapartida, né, além dos grupos de recursos, eu tenho também, aqui dentro de usuários, os grupos de usuários. Da mesma forma, ele também cria grupos de usuários, né, sozinho, ele vai criar dinamicamente com base no nome da OU onde o usuário está. Então, aqui eu tenho o domain admins, né, o nome do grupo, né, do usuário, na verdade. Domain users, enterprise admins e assim por diante. Claro que eu posso ter, normalmente as empresas, né, que é um AD um pouco menor, né, para a gente estar mostrando, mas normalmente as empresas já têm bancos de dados, né, os grupos corretos. E a criação de grupos de usuários também é extremamente fácil. DBAs. Criei o grupo, quem vai estar nele? Tainan. Thaís. Está pronto o meu grupo. Tá? Também tem umas ações específicas de grupo, né? Como por exemplo, cadê meu DBAs? Como por exemplo, editar os atributos, os privilégios, né? O que ele vai poder fazer quando ele estiver nesse grupo? Pode gerenciar senhas pessoais? Não. Pode exportar? Não. Ele pode visualizar a senha em texto puro. Esse aqui também é o pulo do gato, tá, pessoal? Lembra que eu comentei com vocês que aqui, por exemplo, no meu usuário comum, né? Quando eu venho aqui, por exemplo, eu não consigo ver a senha, que ela está bloqueada. É justamente por conta dessa opçãozinha aqui, né? Se você quer permitir ou não a visualização da senha em texto, né? Texto puro, né? Aqui, você pode desmarcar para que ele não veja essa senha, ele aparece só uma cerquilha, tá? Então você pode desabilitar. E algumas outras opções, tá? De toda forma, eu vou cancelar, eu gostaria de deixar o padrão,
tá? Que eu queria mais mostrar a criação do grupo de usuários, tá? Agora que eu já tenho meus recursos cadastrados, meus usuários cadastrados e os meus grupos, eu vou começar a trabalhar nos compartilhamentos, tá? Quais os níveis que eu consigo estar compartilhando quando eu trabalho com os meus recursos, minhas senhas, tá? Vamos começar do nível mais baixo, né? Da menor entidade que eu tenho aqui para a maior entidade, tá? E é por isso que é importante, antes de você começar isso, você já ter um desenho, né, de como que você quer que isso funcione. O primeiro passo aqui seria a gente configurar a parte além da definição, né? A gente vê qual é o menor nível ou maior nível de granularidade que a gente quer fazer. Porque aqui eu posso compartilhar uma conta com um usuário, um recurso com um usuário, um grupo com um usuário. E da mesma forma eu posso compartilhar, posso dar acesso basicamente bidirecional entre os grupos e as entidades dentro dele. Mais fácil falar assim. Então, por isso que é importante você falar. Vocês podem ver aqui que na minha conta comum, eu tenho esse Lab 8 com 2 contas. Mas eu tenho esse AD Audit que só tem uma. E se vocês forem ver aqui dentro da minha conta admin, o meu AD Audit tem 2. Então, por isso que o desenho é importante. Porque eu posso vir aqui nesse SQL, que tem várias contas, e falar que essa conta SA, por exemplo, que é uma conta do sistema, ela vai ser compartilhada especificamente comigo, Tainan. E quando eu for compartilhar, também tem isso aqui. Se eu posso visualizar, que é só acessar, ou se eu posso modificar, que além de acessar, eu posso resetar. No caso, eu só quero ver, tá? Não quero compartilhar um nível maior. Eu posso falar que a Tainan tem acesso ao SA. Mas eu poderia falar também que, na verdade, dentro desse SQL 2016, a Tainan que gestiona ele todo. Poderia compartilhar, em vez de apenas o usuário, poderia compartilhar o recurso como um todo. Então, a diferença é, se eu for vir aqui na minha conta agora, atualizar ela, né? Eu tenho acesso ao SQL 2016 com uma conta só. Eu nem sei da existência das outras, né? Ou eu poderia compartilhar tudo. E nesse caso, né, permitindo que essa conta SQL 2016 eu possa acessá-la com qualquer outra conta, tá? E claro, o nível do grupo, né? Aí no caso, por exemplo, aquele grupo que eu criei, tá aqui. Eu poderia ter acesso a todos esses recursos com as contas que estão nele, que é só PMP, de acordo com o grupo dinâmico que eu fiz. Como que eu poderia usar o grupo dinâmico para me trabalhar esse compartilhamento? A Tainan, ela tem que ter acesso a todas as contas que são Tainan.Rodrigues. Eu poderia criar um grupo dinâmico chamado Tainan.Rodrigues, né? Que teria só essas senhas de forma dinâmica, né, essas contas, né, de forma dinâmica, e a partir daí eu poderia estar compartilhando, né, com o meu respectivo usuário, tá? E eu vou querer compartilhar também esse grupo. Para mim compartilhar o nível do grupo, basta eu clicar em grupos, achar o grupo que eu quero, e em ações vou ter o compartilhamento. Vocês sempre vão ver, tem que compartilhar com usuários ou com grupos. E a partir daí ele vai me listar a respectiva entidade a respeito disso aqui. E vou compartilhar com o meu usuário mesmo, que é o que eu estou fazendo o exemplo. Mesmo acesso, só visualização. E a partir daí agora se transforma, que eu vou ter bem mais acesso, automaticamente já estou com todos os acessos aqui que eu preciso. Vocês podem ver que essa parte de compartilhar, eu acho que a parte mais trabalhosa quando a gente fala disso é desenhar como que a gente quer que seja o resultado, né? Como desenhar isso
para compartilhar, porque dentro do PMP é muito tranquilo de você fazer isso. A solução de fato é muito intuitiva. Então, se eu quero compartilhar algo, sempre em ações ele vai ter a opção compartilhar. Aí eu posso estar fazendo isso. Com um grupo, por exemplo, eu tenho um grupo aqui de labs, eu quero compartilhar com todo mundo que está no grupo de usuários DBAs. Compartilhei. Todo mundo vai ter acesso, inclusive eu que estou lá dentro, já vou ter acesso. Aí ó, aumentou um servidor aqui. Tá? Então é bem fácil. A revogação de acesso, ela funciona da mesma forma, né? Você pode vir aqui em Labs, compartilhar e até filtrar. Eu acho mais fácil filtrar. Filtrar pelos usuários que já estão compartilhados, né? Usuário, né? Grupo. Deixa eu voltar aqui. E revogar o acesso. Pronto. Se eu voltar na minha conta, automaticamente eu já vou estar com um a menos. Então é bem fácil de você trabalhar isso. Uma forma que particularmente eu gosto de usar para ver quem está com acesso a quê é através da listagem de usuários. Porque a partir daqui eu posso vir, por exemplo, no usuário Tainan Rodrigues. E aqui em Reportes, eu consigo ver o snapshot de acesso desse usuário. Então, eu consigo ver todas as contas que ele tem acesso e qual o nível de acesso. Ó. Então, aqui, para esse recurso AD Audit, eu tenho acesso à conta Tainan Rodrigues, não sou proprietária, não gerencio, não modifico, eu só vejo. Para o Lab 01, a mesma coisa. Para o 3, a mesma coisa e assim por diante. Então, por aqui, eu acho a forma mais fácil de você ver o que a pessoa tem acesso. Até mesmo para você saber o que revogar, né? Eu preciso tirar um acesso da Tainan. Mas o que a Tainan tem de acesso? E a partir daí eu posso trabalhar com isso, tá? Uma opção que eu gosto bastante também desse compartilhamento, né, é o workflow de acesso, tá? Vocês podem ver que agora, né, que eu estou indo mais a fundo com o meu usuário, eu já tenho vários acessos. Eu posso vir aqui nesse Lab 8 tranquilamente, acessar uma conta e já estou nela. Posso executar as minhas ações aqui tranquilamente, tá? Mas imagina que seja um recurso extremamente crítico, como, por exemplo, um banco de dados com acesso restrito ou um servidor de aplicação mesmo, que não possa, né, sofrer acessos, né, a qualquer hora, de qualquer pessoa. Como que eu conseguiria gestionar isso para de certa forma, né, não permitir que esses acessos indevidos sejam feitos, tá? Dentro do PMP, eu com a função administrativa consigo configurar o workflow de acesso. Eu vou fazer para esse Lab 08, tá? O workflow de acesso ele é configurado por recurso. Posso fazer para um recurso, assim como eu posso fazer em lote. Configure, Access Control. Então, são duas formas do mesmo objetivo, tá? Vou fazer aqui que eu quero fazer só para um por enquanto. E o que eu defino nesse controle de acesso? Quem aprova o meu acesso? Administrador. 2. Quem precisa requerer esse acesso? Todo mundo. Não vou tirar ninguém da lista. Todo mundo precisa pedir acesso para acessar. Ou eu poderia falar que o Leonardo, ele é quem gestiona isso, então ele não precisa de acesso, né? Se der algum problema, ele precisa acessar imediatamente, então ele está excluído do pedido de acesso. Ou não, todo mundo vai pedir. Em configurações, né, gerais aqui, nas configurações gerais, eu posso definir o comportamento disso. Por exemplo, forçar mais de uma pessoa a aprovar. Caso eu tenha mais, né, se eu definir, por exemplo, mais administradores para aprovar, nas configurações gerais eu posso definir quantos eu tenho que aprovar. Se for algo muito, muito crítico, hein? Nesse caso tem que ser bem crítico. Deixa eu voltar aqui. Posso forçar eles a fornecer uma razão para fazer esse acesso. Posso enviar um lembrete de e-mail para o administrador, né? 15 minutos antes, né, do horário,
Porque quando eu for requerer o acesso, eu posso fazer um acesso imediato ou pedir para acessar no horário específico, tá? Quando o tempo estiver acabando, eu posso dar um tempinho a mais, né, o grace time. A senha ela pode ser checada automaticamente depois de 5 horas de aprovada. Esse checado, porque assim, quando eu estou falando de workflow de acesso, ela vai funcionar da seguinte forma. O administrador habilita o workflow de acesso. 2, o usuário ele vai clicar e falar, eu quero acessar isto. Né? 3, o administrador vai aprovar. 4, ele vai fazer um check-in, né? Aqui é check-out, né? Aqui está como entrada. Ele vai dar um check-out para começar a usar a senha. 3, ele vai usar ou pelo tempo que delimitar ou ilimitado, né? Então a sessão ela pode encerrar manual, o usuário encerrando, ou automática de acordo com o tempo que eu defino aqui, né? E o último passo vai ser encerrado e eu posso definir esse reset de senha de forma automática depois do uso. Tá? Então, esse seria o workflow básico para a gente trabalhar com esse controle de acesso. Expliquei isso até para poder falar disso aqui, né? Porque eu posso definir que a senha vai ser checada automática 5 horas depois que for aprovado, principalmente se a pessoa esquecer, né? Que a senha não pode ficar aprovada lá, vamos dizer, para sempre. Né? Então, ó, Tainá, aprovei. Deu 1 hora, 2, 3, a Tainá não viu. 5 horas depois ele inicia sozinho. Né? Ele invalida as requisições depois de 2 horas, se não for aprovado, você pode definir. E aqui o uso exclusivo. Basicamente, o uso exclusivo é quanto tempo a pessoa vai poder usar essa senha depois que ela iniciar o acesso. Posso colocar 10 minutos, posso colocar meia hora, posso colocar 1 hora, o tempo que eu achar conveniente para esse tipo de acesso, tá? E por fim, meu reset de senha. Posso marcar ou não, vai ficar a meu critério. Se eu tiver já um reset periódico, talvez não seja necessário, né? Ou se for uma senha que ela não tem que ser trocada por agora, né? Ela é só manual, também pode deixar desmarcado, né? E bom, a partir do momento que eu configurei isso tudo, deixa eu ver se eu quero colocar algo a mais. Vou colocar um tempinho aqui, colocar 30 minutos, né? E eu tenho o último passo. Esse aqui é interessante, que até um dos pedidos de um cliente que eu trabalhei há algum tempo foi se seria possível ele definir para o pessoal poder acessar os servidores durante o horário comercial. Qualquer pessoa poderia acessar qualquer servidor em horário comercial. Mas se fosse fora do horário, ele queria que as pessoas solicitassem um acesso, né, para evitar que o pessoal fizesse alguma coisa no horário que não devia. Então, ele usava muito essa opção de aprovação automática, porque aqui eu posso aprovar automaticamente, por exemplo, das 8 às 18, por exemplo. E aí, fora disso, não tem aprovação automática. Então, a gente consegue estar usando para isso. Né? Se você quer que aprove automaticamente entre as 9 e as 18 ou entre as 8 e as 18, a gente pode estar fazendo por aqui. E fora desse horário, ele cai no workflow, tá? Por enquanto, eu vou tirar essa autoaprovação. Vamos dizer que esse é um recurso muito crítico. E vou deixar só essas opções e vou salvar. Tá habilitado. A partir de agora, quando eu voltar aqui com o meu usuário comum, né, vocês vão ver que o meu Lab 8 vai estar um pouquinho diferente. Né? E ele já está diferente dos outros. Os outros, normalmente, se eu pegar aqui, eu acesso direto, ó. Estou dentro do próprio servidor mesmo. Entro aqui, acesso, faço o que eu preciso. Mas já esse carinha aqui, ele já é um recurso crítico, ele sempre tem a requisição. Aí aquele fluxo que eu falei, a pessoa habilita o workflow, eu quero acessar, eu tenho que requisitar a senha. Ele me fala aqui, ó, sua requisição será enviada para o administrador, né? Se deve especificar a razão. Vou colocar alguma coisa. Eu posso falar quando que eu quero acessar. Eu quero acessar agora, eu quero acessar em um horário específico. Eu posso estar mandando isso para chegar na minha requisição. Quero acessar agora. Enviei, porque é urgente. Né? A partir desse momento,
Dentro da minha tela administrativa, vocês vão ver que ele vai ter um sininho aqui, né? Ele já ficou vermelho. Eu vou clicar aqui, ele já vai me falar, ó, uma requisição de senha está pendente, é a última opçãozinha que eu tenho, ó. E aqui ele me fala, opa, ó. Deixa eu só sair daqui. Aqui também você acessa, dentro de admin, tem o... deixa eu achar aqui a opção. Eu não enxergo muito bem, então vou digitar requests aqui. Estava bem em cima, eu não vi. Tá? Pelo admin eu também consigo ver. Então ele vai me falar, ó, qual o recurso, qual a conta que a pessoa quer acessar, quem que pediu o acesso, razão, não coloquei nada. O horário, né, eu não coloquei nem o start time nem o end time porque é imediato. Se eu tivesse colocado o que eu quero fazer de tarde ou em outro horário, ele apareceria aqui. E que horas eu requisitei. Então, o administrador observando isso, ele pode processar, aprovar para agora e pode falar assim, não, peraí. Você só pode acessar hoje, mas vai ser só até as 10h35. Aí ele vai ter que esperar um minutinho, né? Aí você pode colocar isso aqui. Mas vou colocar now também, né, agora. A partir do momento que eu aprovo, agora eu vou voltar com o meu usuário normal. Ele já vai aparecer aqui para mim, ó, um checkout. Aí sim, a partir daqui eu posso dar um checkout. Ele vai me dar as instruções, ó, você vai ter uso exclusivo pelos próximos 30 minutos. E ele vai ser revogado, né? Depois disso ou quando você fazer o check-in. Então, o checkout não me mostra a senha, mas eu consigo acessar. E aí, a partir daí, fazer todas as ações que eu preciso, né? E fecho aqui. Aí eu posso dar um check-in também, ou o tempo acaba e ele dá um check-in automático também, tá? A diferença é que se eu pegar esse de cima, por exemplo, que eu não tenho acesso e tentar fazer, ele já me dá um erro. Então, ou seja, ele bloqueou meu acesso totalmente. Não vejo senha, não acesso, não faço nada, né? Então, é uma boa aí para quem está precisando definir, né, esses acessos aí, né, de forma que ninguém consiga estar acessando qualquer coisa em qualquer horário, tá? Ok? E com todos esses acessos, com toda essa informação que a gente gerou, a gente tem vários e vários logs de auditoria, né? Vocês podem ver que para hoje eu gerei um pouquinho, né? Do dia 9, ó. Então, ele vai me trazer de forma bem detalhada tudo que eu fiz. A nível de acessos em recursos, ó, criei um... aqui eu editei, né? Aqui. Compartilhei, na verdade, ó. Read Only Share Given, eu dei um acesso Read Only, né, nesse grupo PMP, eu revoguei ele depois, eu compartilhei, eu acessei. Todas as informações ele vai me trazer aqui, ó. Sessão iniciada, sessão finalizada, senha requisitada, aprovada, checkout. Aí eu obtive ela, né, para poder startar a sessão, finalizei a sessão e fiz um checkout nela. Todo o meu fluxo, desde o momento que eu configurei o meu workflow de acesso com o admin, está aqui. Ó. Todos os passos, eles ficam auditados. E o legal aqui é que essa auditoria, além dela ficar aqui dentro da minha interface web, só limpar ele. Além dele ficar na minha interface web, eu consigo configurar ações de auditoria para também enviar um e-mail. Só carregar. Também para enviar um e-mail. Para enviar um syslog, se eu tiver um sistema de CIEM, por exemplo, ou enviar uma trap também, basta eu configurar a minha integração, né? Então, eu tenho aqui vários já habilitados para auditar no meu sistema, mas, por exemplo, se for alguma coisa crítica como uma exclusão de conta, eu poderia enviar um e-mail e definir aqui para quem que vai ser enviado, né? Além disso, tenho também a parte da auditoria, que eu posso fazer o expurgo de logs, né? De forma fácil. Não só de logs, mas também das sessões gravadas, e ele também consegue fazer o expurgo, né? Aqui em Configure Session Recording, você consegue fazer o expurgo das sessões, né? Há mais de, aqui no meu caso, 15 dias, né? Deixa eu só ver aqui, o pessoal está perguntando ainda. Se tem alguma pergunta que eu já consegui respondendo, pessoal?
Sandra, você tinha perguntado da integração, né? Sanderson, integração com AD Self-Service. Sim, ele tem integração, mas a integração dele é mais a nível de ele resetar, né, a senha de serviço do AD Self-Service e automaticamente também resetar a senha do serviço, né? Reseta a senha e reseta o serviço, né? Para ele dar um reset completo na senha. Aí essa integração ela está até aqui na parte, nossa, Manage Engine, tá? A integração seria mais esse nível, tá bom? Ele resetar a senha de serviço do AD Self-Service, é só cadastrar ela aqui, tá? Bom, voltando aqui para a minha parte de auditoria, né? Como eu falei, tem auditoria de tudo a ver com recurso, tem auditoria de usuários, ó, quem entrou, quem saiu, desabilitei alguma coisa, mudei a autenticação, tudo que for relacionado ao usuário vai ficar aqui também. Das minhas tarefas, principalmente tarefas agendadas, ó, backup, agendamento de varredura do AD, expurgo de algum dado de auditoria, ele vai ficar totalmente aqui dentro. Sessões ativas de usuário no meu navegador, ó, ele vai me falar quem está, onde está, o administrador está ativo, o que, que ele fez, Tainan está ativa, o que, que ela fez, ó, tentei iniciar um RDP, né? Iniciei, né, na verdade, um RDP, desliguei ele, depois obtive uma senha, fiz um acesso, também vai me dar. Se tiver um acesso que não deveria estar aqui, eu posso finalizar ele. Okay? Tem aqui as minhas sessões gravadas, gravei algumas hoje, né? São fáceis de visualizar. O tamanho da gravação, tá? Falando um pouco da gravação. O tamanho dela normalmente é 1 megabyte por minuto, tá? Ele tem uma inteligência de gravar só quando você está fazendo alguma coisa. Então, aquelas sessões que ficam idle, né? Idle, a pessoa não movimenta o mouse ou não faz, ele acaba não captando. Então, não fica um tamanho exageradamente grande, tá? As sessões também elas são gravadas no formato exclusivo do PMP, até por questões de segurança. Então, elas não são MP4, né? Nenhum formato desses comumente usados, ele é específico do PMP. Tá? Então, a visualização sempre por aqui. Basta eu abrir a auditoria, sessões gravadas. Quero ver essa sessão aqui das 3h45. Tá aqui. Foi curtinha, né? Deixa eu ver se eu tenho uma maior. 7 segundos. Foi a que eu fiz alguns minutinhos atrás. Ok? Então, é bem fácil de estar visualizando. Uma outra opção muito, muito interessante que a gente tem aqui, tá? É a seção sombra. Para que eu vou usar isso, tá? Imagine que você precisa acompanhar alguma coisa. Ou você viu uma pessoa conectada a uma máquina que a pessoa não devia estar conectada, mas ela está. Como que você trataria isso? Tá? Primeiro, deixa eu tirar esse workflow de acesso. Opa! Desabilitar ele também é fácil, é só ir de novo e dar um desactivate. Tá? Imagina eu, Tainan, por algum motivo alguém desabilitou o workflow de acesso, eu vou vir aqui na conta administrador e estou acessando ela. Aí, de repente, o meu administrador aqui na minha outra tela vai lá em auditoria. Sessões privilegiadas ativas. De repente, ele vê o meu usuário aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer dos dois de uma vez, pessoal. Bom, vou tentar. E a partir daqui, eu consigo estar fazendo a sessão. Deixa eu tentar acessar um outro servidor. Talvez esse aqui. Não está me deixando finalizar, provavelmente porque sou eu mesma com os dois navegadores. Mas o interessante aqui é que na seção sombra você consegue ver todo mundo que está no momento, exatamente agora, que está acessando. Então, eu sei que a Tainan está acessando esse servidor usando essa conta. É uma conta administrativa, é uma conta que não devia estar sendo acessada agora por conta do horário. Então, eu vou ter duas opções que eu vou poder estar usando aqui.
Join, onde eu vou conseguir fazer uma sombra da sessão, de fato, né? Visualizar a mesma coisa que a pessoa está fazendo. É como se fosse uma sessão remota, né? Eu não vou poder mexer na tela ou executar alguma ação, mas eu vou conseguir visualizar tudo que ela está fazendo, tá? E, se for necessário, finalizar. Por que é interessante essa de finalizar? Principalmente se Tainan está acessando o Lab 08, que é um servidor que ela não devia, com uma conta que ela não devia, né? Aí você entra, ela está fazendo algo que não devia. O que você pode fazer? Finalizar a sessão. Aí, finalizando a sessão, você pode vir aqui também em conjunto, aqui em sessões de usuário, finalizar a sessão dela. Ó. Opa. E a partir daí a minha sessão vai ser finalizada. Um pouquinho. Ó, ela já deve ter caído já. Já caiu, tá? Então é bem interessante justamente essas opções de auditoria, porque além de você poder ver o que está acontecendo, você vai ter ferramentas aqui para estar tomando uma ação, como tirar uma sessão, como visualizar algo que foi feito. Ah, foi rodado um procedimento no banco, hoje ele não está funcionando. O que foi feito? Espera aí que eu vou recuperar a auditoria. Né? E se você não tem essa auditoria, da onde você vai obter informação de algo que foi feito? Né? Então é bem interessante você ter isso aqui. Tá? E por fim, a gente tem relatórios. Então, vamos ter vários tipos de relatórios aqui, como inventário das minhas senhas, relatórios de compliance, de expiração de senha e várias outras informações. Alguns exemplos que eu tenho aqui, por exemplo, de atividades de usuário. Quem anda acessando mais, quem anda acessando menos. Vou aumentar aqui. Deixa ele só gerar. Aqui ele já me gerou um relatório bem rapidinho. Então, ele já me trouxe atividades, ó. Quem que está gerando mais acesso, né? Aqui no caso tem o usuário do meu sistema, o meu admin, a minha conta Tainan, o Roberto, né? Quais atividades, né? Por grupo, quem que está acessando mais, acessando menos. Detalhes de logon, né? Contagem de logon. Admin logou 900 vezes, né? Outros usuários menos. E assim por diante. Então, eu tenho toda uma auditoria de tudo que aconteceu, né? E é até legal nesse algo que sempre está em alta, né? Conformidade. Então, a solução também tem vários relatórios de conformidade. O que eu gosto muito é que ele não só gera, né, os dados, mas como ele me dá um briefing, né, de tudo que eu tenho envolvido nessa conformidade, como, por exemplo, ISO 27001. Né? Vou gerar um relatório em cima dele. Então, eu tenho aqui, por exemplo, quais os controles que eu vou poder utilizar. Então, em cima do controle 9.1, por exemplo, vou gerar um relatório. Ele já vai me trazer aqui informações, por exemplo, do que é esse controle e como o PMP vai me ajudar a atender essa conformidade. Então, ele já me fala aqui, ó, relacionado ao controle de acesso à informação, né? E aos serviços também. Então, ele me traz todos os acessos, ó, organização acessada, quem acessou. Embaixo, lista de políticas, né, que também ele envolve um pouco essa questão também de ter uma política de senha, né, mais forte. Como que está a nível de aprovação, como que está o workflow de acesso, né, para evitar acesso não supervisionado, e várias outras ações. O mesmo ele faz para todos os outros. Se eu for, por exemplo, um GDPR, né, ele já me traz aqui algumas informações também sobre como que está configurado, o que eu posso estar fazendo, o que o meu PMP faz para atender essa conformidade. Né? E também aqui o PCI. O PCI é mais voltado para cartão de crédito, se eu não me engano. Seção 2. Isso mesmo, cartões de crédito. E aqui ele me fala a mesma informação, ó, descrição, né, informações sobre ele, e aqui as informações, né, que são relacionadas a esse tipo de relatório. Então, ele me ajuda aí a verificar essas conformidades quando eu estou falando aqui do meu cofre de senhas, né? Além disso, né, caso algum relatório que eu tenha aqui venha não me atender, posso também estar criando relatórios personalizados. Então, tem aqui os meus custom reports, posso estar criando um, né? Por exemplo, auditoria.
Opa, é aqui. Password audit de hoje, quando o tipo de ação, action type, operation type, na verdade, for alguma operação que eu deseje, por exemplo, principalmente uma ação crítica. Quero que diariamente, né, eu quero ter um relatório de contas excluídas dentro do meu PMP. E a partir daí, ele vai gerar isso para mim. Então, eu posso gerar um relatório, colocar os campos, né, pessoal, é importante. E a partir daí, ele vai gerar um relatório para mim com os dados respectivos. Ah, não tive nenhuma conta excluída. E se for um recurso? Recurso excluído. Tive alguns. Poderia acrescentar aqui, ó, operado por quem fez a ação. Foi tudo admin. Então, eu consigo facilmente fazer esses relatórios também bastante intuitivo, tá? E se eu quiser ir um pouco além de um relatório personalizado, eu posso ir além desse relatório personalizado. Porque aqui dentro, né, em Search Reports, ele me permite, ter uma visão do meu esquema de tabelas do meu PMP, onde eu posso ver o que tem, né, o que eu posso estar usando, e também posso criar um relatório de consulta, tá? Então, com base nesse esquema de tabelas, eu posso consultar as tabelas disponíveis, por exemplo, se eu for falar de controle de acesso do admin. Ele já me traz aqui as colunas disponíveis para mim estar montando um relatório, né? Para facilitar alguma informação que talvez eu não tenha através de um relatório personalizado, né? E por fim, eu tenho o meu cofre de senhas pessoal. Esse aqui ele é um pouquinho... Deixa eu abrir aqui pelo outro usuário, que ele é melhor de mostrar por aqui. Tá? O que é esse cofre de senhas pessoal e como que eu vou estar utilizando ele? Ele é um PMP, mas voltado para você usar no âmbito pessoal mesmo. Então, você pode ter ele cadastrado aqui. Eu até coloquei uma senha nele, só um momentinho, que eu vou pegar ela aqui, que eu deixei ela salva. Já peguei. Tá? E a partir daqui, eu vou ter aqui o meu cofre pessoal, onde eu posso estar cadastrando recursos, né? Cadastrar categorias, posso cadastrar contas web, contas de banco, cartões de crédito. É muito importante que esse aqui ele está separado, né? Falando aqui a nível do PMP, ele está separado das minhas contas empresariais. Tá? É totalmente optativo se você quer permitir o acesso ou não. Tá? Você pode falar que o usuário vai ter acesso ou falar que ele não vai ter acesso, vai ficar a seu critério. Tá bom? E uma coisa interessante, pessoal, até não mostrei antes, mas eu queria estar mostrando para vocês, até antes da gente finalizar, é o Autologon, né? Mostrei muito o acesso, né, para o Windows, mas também queria mostrar alguns outros que eu tenho aqui, que eu tinha preparado para mostrar para vocês, como, por exemplo, um acesso a um SQL. A solução também permite eu fazer acesso a um banco de dados SQL só a nível do SQL. Então, eu posso pegar aqui um banco que eu quiser, por exemplo, um banco do meu Service Desk Plus, e rodar uma consulta, ou algum comando, claro. Ele vai me listar normalmente. O legal disso aqui é que se a pessoa quer rodar alguma coisa no banco, mas você não quer que ela acesse o sistema em si, você pode fornecer esse acesso direto no banco. Ó, aqui está bem grande, né? Tá? E também acesso a sites. O acesso aos sites, aí ele é um pouquinho diferente, porque eu sempre indico o pessoal sempre usar esse add-on do navegador. Então, esse add-on, né, além dele listar para você de forma bem fácil os sites, ele tem a opçãozinha de autologon. Então, quando você clica, ele já acessa a página e loga automaticamente. Ele até logou já. Foi tão rápido. E já loga automaticamente no site que você quer com a conta que você forneceu. Aqui ele já logou. Tá? Por exemplo, aqui no meu Adeldit, até se eu vou deslogar aqui,
e eu for aqui no logar, foi tão rápido que não deu nem para mostrar. Agora deu. Ele já auto-preenche meu usuário e senha e já auto-clica também na parte de logon. Então é bem fácil, tá? Se você quiser configurar, que eu vejo muito pessoal fazer, configurar acesso, por exemplo, para acessar a página web para configurar o roteador, né, ou o firewall. Então você pode estar colocando ele aqui também para fazer esse tipo de acesso, né? Da mesma forma, né, o meu usuário comum, Tainan, ele não consegue visualizar a senha, mas ele consegue fazer a conexão, né? E o legal desse add-on do navegador é que mesmo que eu não use a opção de auto-logon, caso eu entre em alguma página que esteja cadastrada no meu PMP, ele automaticamente já me lista, através dessas bolinhas aqui, do cofre, já me lista todas as senhas que eu tenho disponíveis. Tanto pessoal quanto do Enterprise. Então é bem fácil também de eu estar fazendo esse acesso por aqui, ele já faz o preenchimento automático para mim. Se eu tirar, já preenche sozinho e eu consigo fazer o logon. Tá, pessoal? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Estou aqui, Cristiane. Acho que a Cristiane ela vai ler algumas perguntas. Caso eu não tenha respondido todas, porque eu fui respondendo durante a apresentação, tá, pessoal? Eu vou responder agora, ok? Mas assim, de forma resumida, o PMP é a solução que você vai saber que você não sabe que você precisa tanto dela até você conhecer ela. Depois que você conhece, ela acaba se tornando indispensável, tá? Eu vou estar lendo aqui algumas perguntas. Eu vou ler para Oi? você aqui, Tânia. Claro, pode ler. Algumas eu Do respondi. José. Eu acho que você não respondeu essa. Ele falou, como faço com as senhas que ficam dentro de serviços dos ambientes operacionais ou dentro do sistema, como aquelas contas system de DB, etc. Então, nesse caso, a solução ela tem uma API. Acredito que com a API, que ela tem uma API que é... Depois eu posso até estar te passando mais informações, que acredito que a gente vai ter seu e-mail, mas ele tem uma API que vai auxiliar você a fazer isso. Ou até mesmo, ele tem um listener, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, admin password reset listener, né? Ele permite que você rode um comando assim que você resetar algum tipo de recurso. Por exemplo, se você resetou um SQL, vai ter MS SQL, né? SQL Server, por exemplo, se você resetar um SQL Server, ele pode automaticamente nesse servidor rodar um script, tá? Para, por exemplo, fazer algum tipo de reset. Mas a gente pode conversar, caso você queira testar a solução ou algo nesse sentido, a gente pode trabalhar especificamente na sua demanda, tá? Mas ele tem tanto a API, como eu mencionei, como também alguns comandinhos que podem ser rodados através do listener de reset de senha. Muito bom. Ó, nós temos outro aqui, Tânia, do Rubens. É possível mudar fonte, cor do terminal SHL ou SSH? SQL. Olha, SQL ou SSH? não, sem problema. Olha, por enquanto ainda não, mas isso é uma melhoria que a gente pode estar passando para o fabricante, porque hoje, né, as configurações elas são padrão, né, da solução. Então, por enquanto, essa parte de rebrand desse nível do prompt de comando ainda não, mas é provável que em breve a gente tenha isso. Mas é algo que eu vou estar passando para eles, tá bom? Muito Uma bom. melhoria a mais, né? Isso. O Darcio está perguntando, acredito que é sobre essa sessão de onboard. É possível enviar essa gravação? Sim, Darcio, nós em breve estaremos disponibilizando a gravação dessa sessão aqui que a Tainá apresentou, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acredito que as outras você já respondeu aqui, Tainá. Eu fui respondendo, que eu fui vendo Sim. o pessoal chamando aqui, eu fui respondendo quando eu pude, tá?
Ótimo. Vamos esperar um pouquinho, um minutinho para ver se alguém tem mais alguma O pergunta. Rubens falou, outro ponto importante era no SSH aceitar F1, F2, F3, F12, comandos, né, do teclado. Não, também. Isso aí, sem problemas. Eu vi que você falou, a mesma pessoa que falou da cor, né? Você tem algumas melhorias para a seção do Linux, né? Mas pode deixar que isso aí eu vou estar passando para eles, assim que a gente finalizar, eu passo para a equipe de novas features sobre isso, tá? Para eles estarem analisando, né? Até como eu falei, a solução está sempre em constante melhoria, tá? Então, provavelmente a gente deva ter isso aí daqui a um tempo. Maravilha. Acho que essa foi a última. Não sei se alguém manda mais alguma pergunta. Pessoal, vamos fazer perguntas. A Fernanda está aqui para Sim, para poder auxiliar. auxiliar vocês. Olha, ó, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Também, caso não tenha pergunta agora, né, alguma pergunta, vocês podem entrar em contato com a gente também, então não vai passar os contatos, e-mail. Isso. Vocês que já são clientes, inclusive, também têm acesso ao suporte, então pode tirar qualquer dúvida ou questão técnica ou comercial aqui com a gente. Isso. E, pessoal, só então finalizando, tá? Anderson falou um pouquinho de nós aqui da C Software, né? Somos revenda Managed Engine aqui no Brasil, tá? Então a gente trabalha aqui no Brasil com suporte, adquirindo, né, as soluções conosco, né? Além do suporte técnico da Managed Engine, a gente tem o suporte conosco aqui da C Software, através de e-mail, telefone, conferência web, e além da comunidade para usuários, que é o Pitstop, tá? Que a gente tem da Managed Engine. E claro, se vocês quiserem um treinamento mais aprofundado, consultoria e também implantação, a gente também trabalha com esse tipo de serviço, tá bom? E caso vocês queiram estar entrando em contato com nossa equipe comercial, os contatos estão na tela, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Caso vocês... Fiquei até um pouquinho rouca. Caso vocês não tenham a solução e queiram fazer uma POC, né, validar as funcionalidades, testar no ambiente de vocês, vocês podem estar entrando em contato com o nosso comercial. Caso vocês queiram uma implantação ou um treinamento, né, hoje foi mais um onboarding para vocês verem melhor as funcionalidades, ver melhor funcionando, né, conhecendo mais. Mas caso vocês queiram um treinamento mais aprofundado com a equipe de vocês, vocês também podem estar entrando em contato conosco nesse mesmo número, tá? É isso aí. Bom, E acho que bom, é isso pessoal, aí. isso. Ninguém perguntou mais. É. Mas de toda forma, pessoal, eu agradeço muito, tá? A disponibilidade de vocês. Espero vocês aí no na próxima terça-feira, tá bom? Dia Muito obrigada aí a 16. todo mundo. Desde já, ótimo feriado, né? Para quem vai ter feriado, tá bom? Aproveitem muito. Exato. Obrigada, Obrigada, pessoal. Tainan. Obrigada E pela presença de abração. todos. Obrigada, Cris. Até mais. Abração, pessoal. Tchau, tchau.